E vamos falar o seguinte agora, Reinaldo. O PT, ele pediu para o STF e para a Polícia Federal uma investigação para apurar aí se o orçamento do Dark Horse, aquele filme sobre o Jair Bolsonaro, virou caixa 2 da campanha do Flávio. Os advogados do partido querem que as autoridades investiguem se houve abuso de poder econômico e desvio de recursos para o financiamento clandestino dessa candidatura, além de outros possíveis ilícitos, tá? Nessa denúncia apresentada à Polícia Federal, o PT pede apuração sobre a origem, a circulação e a destinação de recursos financeiros relacionados ao filme, assim como a atuação de políticos, empresas e outras pessoas que estão envolvidas nesse projeto. Já na arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, a protocolada junto ao STF, o partido solicita uma apuração sobre o envolvimento de emendas parlamentares e a destinação de recursos financeiros ao filme. As ações tratam do pedido feito pelo Flávio ao Daniel Vorcaro de 24 milhões de dólares, que dá 134 milhões de reais à época, para bancar o filme. O Vorcaro pagou 10 milhões e 600 mil dólares, que dá 61 milhões de reais, em fevereiro e maio de 2025. Ao menos parte do dinheiro foi transferida pela Entre Investimentos e Participações, que a gente falou agora há pouco, para o fundo Ravengate Development Fund LP, que é administrado pelo advogado de Eduardo Bolsonaro no Texas, o Paulo Calixto. O Flávio alega que a verba foi usada integralmente para produzir o filme. Só que a PF já abriu uma apuração aí para descobrir se esses recursos foram destinados a custear a estadia do Eduardo lá nos Estados Unidos. O PT afirma que o projeto não se trata de apenas uma produção cinematográfica, mas aí um meio de promover o Bolsonaro e o próprio Flávio em plena campanha eleitoral deste ano. Lembrando que a estreia do Dark Horse está prevista para o dia 11 de setembro. Tem que ser investigado, não tem como. E é bom que se saiba também que tem um pedido que está na Procuradoria-Geral da República, da PF, para investigar também, porque o Flávio Bolsonaro tem prerrogativa de foro, né? Precisa autorização, precisa parecer da PGR para ser investigado. Eles não querem abrir esse contrato. É engraçado porque as conversas do Vorcaro com o cunhado e as conversas do Eduardo com o Vorcaro, tudo sugere que o Vorcaro imaginava estar financiando o filme mesmo. Com que intenção? Bom, intenção aí é outra coisa, mas quero ficar de bem com eles, afinidade, não interessa. Agora, que o dinheiro parece ter feito outro trânsito, ou então revela. O Eduardo pediu para o dinheiro ser mandado para os Estados Unidos. Por que, já que a produtora estava aqui, passa por lá para depois vir para cá? Ninguém nem consegue explicar isso. Não? Então, que se abre esse caixa. Vamos lá. A Karina Gama, dona da GoUp, não quis nem entregar. Saiu no Metrópolis, não quis entregar sua senha para a polícia. Essa senhora que a cada dia é uma caixinha de... Ou, eu não sei se eu digo que é uma caixinha de surpresas ou uma caixinha sem surpresas. Né? Então, obviamente, isso tem de ser investigado. Né? Não tem como não investigar. Né? A Polícia Federal, entrevistei o doutor André Rodrigues, a Polícia Federal aguarda que a PGR se manifeste. Tem de apurar. Ponto. É isso. Vou contar aqui, eu até me arrumar na cadeira, porque é uma história engraçada. Uma lavanderia registrada no nome da tia de 75 anos do deputado federal Altinei Cortez, que é presidente do PL lá do Rio, multiplicou por 8 o faturamento dela com o governo do Rio, enquanto o Cláudio Castro, que também é do PL, comandou o estado entre 2020 e 2026, e segundo o jornal Globo. A reportagem diz que mais de 80% dos contratos durante a gestão de Castro não passaram por licitação, foram direto. Procurado pelo jornal, Altinei afirmou que não tem relação com a empresa e acrescentou que não atuou em prol desses contratos. A Max Clean Lavanderia Industrial é focada em limpeza hospitalar. Começou a fechar contratos com o poder público há 9 anos. Entre 2017 e 2020, os governos de Luiz Fernando Pezão e Wilson Witzel pagaram 9,6 milhões de reais à empresa. Com Castro,
os valores subiram aí de forma considerável. Em 6 anos, a lavanderia firmou compromissos de 78 milhões de reais com o governo do Rio e dos 23 contratos fechados, 19 foram sem licitação. O endereço da Max Clean, que é no município de São Gonçalo, é o mesmo de uma antiga empresa do ramo, a Brasil Sul, que era de Altinês Pires Coutinho, pai do deputado do PL. Limpeza rentável, né, Reinaldo? Muito rentável, e aí convém que quem nos acompanha saiba que o Altineu Coutinho, pai do glorioso Altineu Cortes, já foi preso 2 vezes, em 2005 e 2009. E na primeira vez, ele foi detido após ser investigado por fraudes nas redes de saúde federal, estadual, municipal, no mesmo ramo de limpeza hospitalar. Olha só. Já em 2009, o pai do deputado foi preso sob suspeita de lavagem de dinheiro por meio de recursos ao exterior. Eu sempre acho adorável quando a jaca está debaixo da jaqueira, quer dizer, a jaqueira deu jaca, né? Não é bacana? Jaqueira da jaca, não é mesmo, Rafael? Que, aliás, é uma espécie exógena no Brasil, viu, gente? A jaqueira costuma matar um monte de planta à volta. Eu não sei porque eu sei isso, mas eu sei. A Max Clean tem como única sócia a Alice Maria Ramos Freitas, irmã da mãe de Altineu, olha só. E o Globo foi lá, né? Não encontrou a dona Alice, e quem passou a informação disse: olha, aqui não tem Alice, não, isso aqui é da Altineu mesmo. É lavanderia da Altineu. Agora, veja, não é realmente espetacular que esse glorioso grão-duque, esse glorioso grão-duque do PL do Rio tenha essa filiação, mas, de qualquer modo, desde o direito romano, os crimes não passam para o filho, claro. Já os bens, aí sim, se os bens do crime, aí eventualmente pode ser tomado, né? Mas os crimes do pai não passam para o filho. Mas veja você que vem de uma linhagem muito nobre, e escolher justamente lavanderia, o que eu acho maravilhoso. Maravilhoso, porque, evidentemente, quem nos acompanha sabe que lavar dinheiro vem justamente, a ideia de lavar dinheiro é justamente porque a máfia recorria a lavanderias, não estou dizendo que seja o caso, hein, deputado, recorria a lavanderias, né, para esconder o dinheiro. Não, de onde vem essa grana toda? Nós temos as lavanderias aqui, né? E algumas até funcionavam, veja você, né? Descobre, de repente é um bom negócio. Vamos tentar botar na legalidade. É assim, não deixa de ser interessante, né? E quero dar parabéns ao Altineu, porque nem são poucos os que têm tias tão produtivas nessa idade, né? E que conseguem ganhar dinheiro, né? Viver bem. Não precisa, né, nem de uma graninha do sobrinho, não é mesmo, Rafael? Né? Eu sempre gosto quando as tias, né, se dão bem na vida. Existem conservadores, existe o padrão conservador, e eu não tenho nada contra. Nada contra, né? Existem aqueles que acham que qualquer mudança sempre leva o mundo para pior. Você sabe que isso, como paradigma literário, está no Camões, maravilhosamente bem escrito. Tem o Velho da Praia do Restelo, um episódio dos Lusíadas, né? E o Velho da Praia do Restelo, ele prevê desastres imensos para Portugal, pela ousadia de sair ao mar, etc. Né? E faz quase maldições, né? Faz uma maldição, né, que representa, digamos assim, o pensamento tradicional, o pensamento conservador, né? Já que os Lusíadas representam a expressão do renascimento ali, de Portugal saindo para o mundo. Então, existe o pensamento conservador.
houvesse honestidade nisso, seria maravilhoso. Maravilhoso que eu digo não porque eu concorde, necessariamente, né? Mas porque esse tipo de conservadorismo que diz, vamos com cuidado, olha aí, vamos, tá, pode ser um freio também para maluquices que muitas vezes aqueles disruptivos querem fazer. O problema desse conservadorismo no Brasil, que no fundo é reacionarismo, porque conservadorismo não é que é mandar a sociedade para trás, é que não há honestidade de propósito, é falso. É falso. Usa a moral conservadora, incita, inclusive, o conservadorismo da população para fazer lambança. E quando você vai ver, é podre. Por que o Flávio quebrou a cara nessa história aí do filme? Veja, em princípio, pedir dinheiro para fazer filme não é crime. E dar dinheiro para fazer filme não é crime. Só que o tempo todo eles trabalharam dentro da perspectiva moralista de que culpados são os outros, que absurdo e tal, quando ele havia pedido 134 milhões ao Vorcaro, no que, insisto, poderia não ser uma coisa criminosa, mas ele criminalizou esse tipo de coisa, de relação, e depois não consegue evidenciar e se nega a evidenciar que o dinheiro foi realmente aplicado no filme. Né? Esse Altineu Cortes, até anteontem, estava lá, um grande moralista, uma pessoa que não transige com nada e tal. Eu não estou dizendo que tem crime nessa lavanderia da tia dele, mas o Altineu deve saber que é uma história muito pouco convencional, né? Especialmente a multiplicação do faturamento na relação com o governo do Rio de Janeiro, na vigência do governo do aliado dele. Então, digamos assim, isso poderia ser tudo verdadeiro, mas isso tem um nome também na história da política brasileira, que é o denismo de propaganda. O DN era muito moralista. Quando se investigava por dentro, estava tudo podre. Né? Esse é o ponto.